Essas correções, né, são importantes que vocês visualizem, já façam as devidas correções para que vocês consigam depois encaminhar esse trabalho, uma oportunidade que tiverem de repente, uma jornada científica, algum evento científico, se faz bastante necessário aí, né, aproveitar que está fresquinho ainda as ideias, e agora com as correções, aproveitando também que eu estou ainda por aqui, né, e não que vocês não possam me contactar depois, no semestre que vem, mas às vezes fica mais difícil, uma vez estando já nesse momento aí que acabamos de fazer a correção e a devolutiva, vocês já fazendo os ajustes necessários, seria interessante, inclusive, vocês compartilharem com todos, porque são temas bastante importantes, da atualidade, né? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem as devidas correções nos slides e mandassem tanto os slides quanto os resumos para todos da sala, porque assim todos possam compartilhar aí esse conhecimento, né? E aí, quem tiver interesse, o ano que vem, de mandar o trabalho para um evento, vocês podem me contactar um pouquinho antes. Primeiro a gente normalmente manda o resumo, e depois, se for aprovado o trabalho, acaba mandando o trabalho em si, né, dependendo aí da situação, do tipo de apresentação, vai um banner ou vai mesmo uma apresentação oral, tá? Bom, então, na aula que vem, vocês terão a nossa prova, né, nossa famosa avaliação final, que vai exatamente ser uma complementação daquilo que vocês já visualizaram naquela primeira prova, aquela prova chamada avaliação diagnóstica. Então, o estilo da prova, ela é muito semelhante, onde vocês vão ter questões de múltipla escolha e também questões dissertativas. Então, é bem importante, né, que vocês façam aquele quadro em que é um quadro resumo, o conteúdo da prova é exatamente aquilo que não caiu na primeira prova, então vai ser a partir de doença de Parkinson, Alzheimer, obesidade, os transtornos alimentares. Inclusive hoje eu postei para vocês um forms como frequência, identificando o que seria ortorexia e hidrancorexia, que são termos hoje bastante também sendo discutidos aí na prática clínica, né? Lembrando que a ortorexia, ela já está reconhecida aí como sendo um transtorno alimentar, e a hidrancorexia ainda está em vias de, enfim, né, então ainda a comunidade científica está um pouco aí em dúvida nos critérios diagnósticos para tanto a ortorexia quanto a hidrancorexia, mas a gente já tem algumas caracterizações aonde o nutricionista, embora ele tenha aí o conhecimento de um transtorno alimentar, quando se trata de uma ortorexia ou uma hidrancorexia, ele tem que trabalhar muito em vigência da situação de estado nutricional do indivíduo, das deficiências, né? Então, depois eu não quero falar a definição, porque vocês vão fazer o forms, mas aí a gente pode, na devolutiva da prova, falar um pouquinho sobre isso. E aí, então, na semana que vem, a nossa prova, ela começa às 19 horas e vai até no final da aula, então vocês vão ter o período da aula para poder realizar essa prova. E aí é como eu falei, né, se vocês estiverem já se organizando em relação a esse estudo, então refaçam os exercícios de estudo de caso, né, vocês têm todos os exercícios, vocês têm o gabarito, vocês podem fazer aquele quadro que, se alguém fez já na primeira prova, pode complementar esse quadro, obviamente não vai cair aquela primeira parte que caiu na prova passada, mas é uma continuidade, então isso daí é um material que depois vocês podem usar para estudo de concurso, estudo mesmo para os pacientes que eventualmente vocês vão acompanhar lá no estágio de nutrição clínica. Então,
é bem interessante que vocês coloquem a doença, né, como que é feito o valor calórico, qual é a recomendação de macronutrientes, por que é feita aquela recomendação de macronutrientes, e os micronutrientes, aqueles que realmente eles têm uma relevância dentro desse contexto, né, ou para realmente a gente entrar até talvez com uma suplementação, ou então até com uma restrição em função da própria doença trazer aí efeitos deletérios pelo alto consumo. Então, vocês podem fazer esse quadro resumo, que acho que vai ser também de grande valia aí para ajudá-los no estudo para essa prova, tá? Então, da prova, que basicamente é o que eu gostaria de falar aí para vocês. Eu vou estar aqui, obviamente, até o final da aula de hoje, né, no Teams, à disposição de vocês. Então, quem já estiver estudando, quiser esclarecer alguma dúvida, algo que vocês julgarem aí importante, podem aí contactar, que obviamente eu vou dar a devolutiva para vocês sem problema nenhum, tá bom? Bom, então aqui todo mundo, só quero saber se está todo mundo vendo aí o nosso estudo de caso, agora com o gabarito, que depois dessa discussão eu vou postar também lá no Teams, né? E eu queria saber se todo mundo está conseguindo visualizar esse compartilhamento de tela. Está, ótimo, obrigada, Thaís. Então aqui se trata, né, de uma situação de um paciente com doença de Crohn. Ele tem uma idade de 55 anos, sexo masculino, ele está numa fase chamada de remissão. Então, já vou meio que parar aqui para que a gente possa fazer algumas discussões que são bastante pertinentes. Quando o indivíduo ele tem uma doença inflamatória intestinal, ele tem, muito provavelmente, né, períodos agudos, onde ele tem a diarreia, onde ele tem, muitas vezes, as perdas importantes de sangue, ele não consegue ter uma capacidade absortiva adequada, e aí a hora que ele põe os sintomas também de distensão abdominal, ou mesmo dor, né, muitas vezes seguido também de vômito, e todo esse transtorno gastrointestinal, ele passa a ter uma baixíssima aceitação alimentar, e ainda quando ele aceita, em função do próprio da diarreia, e muitas vezes até essa diarreia sanguinolenta, ele perde muito, né? Ele não consegue absorver e ainda perde nutrientes importantes, em relação principalmente a vitaminas hidrossolúveis, né, que são as principais perdas aí por meio dessa diarreia, e mesmo, né, a proteína acaba muito difícil de ser absorvida, e aí, em resumo, ao momento em que mais a gente consegue realmente fazê-lo melhorar esse estado nutricional, a gente faz lá o processo de recuperação, né, desse estado nutricional, acaba sendo num período que a gente chama de remissão, que é exatamente um período em que o paciente já saiu do quadro infeccioso, inflamatório, muito provavelmente, mesmo que ele tome um corticoide, ele tome medicamentos que têm interação com o nutriente, a dosagem provavelmente vai ser menor, e a hora que a gente consegue investir mais quanto até o volume que ele consome, né? Então, é muito importante que nesse momento de remissão, a gente possa realmente investir na saúde desse paciente, e às vezes até escolher aí, elencar um suplemento proteico-calórico, dependendo da situação, para ajudá-lo nessa melhora do estado nutricional. Quanto mais a gente conseguir melhorar o estado nutricional, melhorar a resistência desse nosso paciente, mais tempo, né, ele fica no período de remissão. Também existe, né, o papel, lógico, do controle emocional desse paciente. Então, quando eles conseguem se controlar do ponto de vista emocional, a gente sabe que a doença inflamatória intestinal, ela tem muito a ver com esse eixo, né, cérebro-intestino. Então, o controle emocional, ele também acaba fazendo com que ele fique mais tempo num período sem sintomas, num período que a gente chama aí de remissão, tá?
Então, nesse caso, né, um paciente de 55 anos, no exame físico, o paciente se apresenta emagrecido e com sinais de perda de massa muscular importante. Então, na antropometria, né, identificado aí pela aferição de altura e peso atual, não se nota uma desnutrição, né, embora ele aparente faces emagrecidas, né, em função da própria característica física de proeminências ósseas, já ainda não foi refletida no peso corporal. Mas, né, é lógico, a gente já avaliando o paciente como um todo, que a gente chama essa análise holística, nós vamos, obviamente, interpretar aí como sendo algo que é necessário aumentar, né, a oferta calórica, a oferta proteica, para que a gente possa realmente não fazer com que ele tenha períodos aí de depressão importante, períodos em que ele possa entrar talvez numa fase aguda e perca mais ainda essa massa muscular e às vezes até interferindo mesmo na perda de gordura corporal, tá? Então, né, dentro dessa característica, nós vamos trabalhar aí com um cálculo de NET de 30 calorias por quilo de peso atual. Por quê? Eu poderia usar, né, pela manutenção, porque se ele tem um estado nutricional de eutrofia, indica que ele está, que eu gostaria de fazer uma manutenção com ele. Então, eu posso, de repente, utilizar aí de 25 a 35 calorias por quilo de peso, eu posso adotar o valor calórico de 30 calorias por quilo de peso. E fazer a distribuição dos macronutrientes, considerando aí o valor proteico de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso atual. Por que peso atual? Porque ele está em eutrofia. Se meu paciente estivesse em desnutrição, para cálculo de proteínas, eu deveria utilizar um peso ideal. Por quê? Porque se eu der o peso atual, porventura ele estivesse com desnutrição, eu iria estar subestimando essa oferta proteica que é tão importante aí, que já está mostrando, né, aí sinais de uma perda de massa muscular, e muitas vezes, óbvio, se ele estivesse com o peso atual demonstrando uma desnutrição, eu poderia piorar ainda mais, dando um valor de proteína multiplicado pelo peso atual, gerando aí uma desnutrição. Né? Então, aqui é o peso atual, porque ele está eutrófico. Em face de uma situação em que ele não esteja dentro de um peso adequado, eu deveria colocar aí um peso ideal para melhor atender aí o nosso paciente. E aí, de carboidratos de 50% a 60% e de gorduras até 30%, não havendo a necessidade aí da distribuição dos ácidos graxos, tá? Então, essa aqui é a letra A. Então, vamos já passar para essa letra A, que eu quero depois comentar com vocês, em face também de uma esteatorreia, mas vamos lá. Bom, então, 30 vezes 65 quilos, que dá um total de 1.950 calorias, e aí, qual eu poderia utilizar, né, em termos de gramas por quilo de peso? Então, de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso atual, eu não preciso, mesmo ele apresentando aí perda de massa muscular, eu não preciso já gerar 2 gramas por quilo de peso, porque 1,2, considerando uma doença catabólica, ela já é, de certa forma, hiperproteica. Então, eu posso dar um pouquinho mais desse valor limite aí, limite inferior de proteína, para que eu possa melhorar, restaurar essa massa muscular. Então, eu posso trabalhar aí com 1,5 gramas por quilo de peso atual, né, que é o que está aqui, ó, dando um total de 97 gramas por dia, porque assim, se eu me empolgo também muito em dar a oferta proteica, lembrando aí que um bife médio, né, ele tem em torno aí de 20, 22, 25 gramas de proteínas, e dependendo, para chegar 97,5 é quase 100 gramas só de proteínas, né? Então, olha quanto que eu deveria dar aí em termos de volume para o meu paciente. Então, o fato de eu
atribuir o valor de 1,5, já vai conseguir restaurar dentro de uma dieta equilibrada, em termos de quantidade adequada de carboidrato, quantidade adequada de lipídios, eu já vou conseguir restaurar esse estado nutricional, até porque ele está com sinais de perdas de massa muscular, ainda não está com um quadro aí de desnutrição característico, né? E aí eu poderia tranquilamente trabalhar com esse valor, tá? E aí dando um total de 20% do net de proteínas. Em relação aos carboidratos, 55%, que vai, então, totalizar aí com a oferta de lipídios de 25%. Então, na prova, né, eu vi que algumas pessoas na prova passada acabaram não fazendo a somatória dos macronutrientes. Então, proteínas, carboidratos e lipídios, obrigatoriamente tem que fechar os 100% de adequação. Se não fecha 100% de adequação, a dieta está, obviamente, desequilibrada. Então, para a gente buscar esse equilíbrio, a primeira coisa que nós temos que chamar atenção aí é em relação a essa quantidade de carboidratos, lipídios e proteínas. Tem que fechar os 100% de adequação. E aí eu coloquei, né, uma situação aqui em que, vamos imaginar que o meu paciente, ele até tenha saído do quadro agudo e ele, de repente, ele vem com um quadro de esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes. Ele ainda está com resquícios dessa fase aguda. O que eu faço em relação à distribuição desses macronutrientes? Então, eu calculo o valor calórico igualzinho, né? Posso adotar aí os 30 vezes 65 quilos. E aí, na hora da distribuição calórica, eu começo com lipídio. Por que eu vou começar com lipídio? Porque é um macronutriente que eu não posso dar em grande quantidade, porque quanto mais der lipídio, mais ele vai entrar num quadro de esteatorreia. Então, que o fato dele ter esteatorreia, né, que a gente normalmente sabe que o paciente, normalmente, ele pode excretar até 5% daquilo que ele come nas fezes. Acima de 5% já é considerado um quadro de esteatorreia. Aparentemente, a olho nu, as fezes são mais espumosas, né? Então, quando a gente está trabalhando aí com pacientes com esteatorreia, eu começo com a distribuição de macronutrientes pelos lipídios, aí a quantidade máxima que eu posso oferecer para ele seria de, no máximo, 20% de gorduras, sendo que 15 a 17% de triglicéridos de cadeia longa e de 3 a 5% triglicéridos de cadeia média. Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que eu tenha adotado 15% do NET de triglicéridos de cadeia longa, que dá um total de 292,5 calorias, que dividido por 9 eu tenho aqui um valor de 3,25 gramas. E o restante, para fechar os 20%, seria 5% do NET de TCM. O triglicéridos de cadeia média é aquele triglicérides que ele é rapidamente hidrolisado e absorvido pelo organismo, ele não depende de lipase pancreática, ele vai precisar de bem pouca quantidade de lipase intestinal para ser hidrolisado e absorvido. Então, é uma fonte energética rápida, e dessa forma a gente consegue até poupar esse intestino aí, quanto a uma sobrecarga de lipídios, né? O processo de digestão, absorção, com muito lipídio é muito mais complicado, principalmente em vigência aí de uma esteatorreia, tá? Ou seja, né? Não basta eu só calcular o valor de TCM, eu vou ter que dividir aqui por 8, porque é diferente o valor calórico atribuído para o TCL do valor calórico que é atribuído pelo TCM. TCM, ele é mais rapidamente absorvido. Então, ele tem uma divisão aí por 8. Cada grama de TCM corresponde a 8 calorias. Por isso que eu divido aqui por 8, vai dar um total de 12 gramas, e isso é importante eu saber. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto que eu vou dar na bandeja do meu paciente se ele estiver internado, em medida caseira,
né, de TCM. E se ele estiver em casa, se ele estiver no acompanhamento ambulatorial, um consultório, eu tenho que também falar para ele que ele vai usar tantas medidas caseiras, né, para que ele possa aí atender essa necessidade aí das 12 gramas. Então, aproximadamente, cada colher de sopa de TCM, ela corresponde em torno de 5 ml. Aqui nós vamos fazer um cálculo mais arredondado, então 5 ml cada colher de sopa iria dar em torno de 10 gramas, né, 10 ml, e aí fazendo uma correçãozinha, dando um total aí de 2 colheres de sopa, que se aproximaria aí de 12 gramas, tá? Aí eu posso continuar com o valor de proteínas de 20%, só que o valor de carboidratos, ao invés de 55%, eu tenho que atribuir aqui o valor de 60% para fechar os 100% de adequação. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Isso mesmo, Thaís. Nós atribuímos esse valor de TCM, o TCM ele é um suplemento, então na aula até você deve ter identificado lá que é um frasco de 200 ml que a gente acaba, é um produto, na verdade, elaborado pela indústria, né, ele tem na composição aí ácido caprílico e cáprico, que é extraído do óleo de coco, mas ele é um produto sintético, né, ele é produzido aí pela indústria farmacêutica, então é considerado sim um suplemento, tá? Mais alguma dúvida? Tá. Então, né, agora caminhando para a letra B, considerando o quadro geral do paciente, qual a consistência adequada e justifique no máximo 3 linhas, né? Eu faço muito parecido com provas de concurso, né? Provas que vocês às vezes fazem de seleção, de estágio, enfim, porque é exatamente dessa forma, né? Você tem que, diante de uma situação, exercer o poder de síntese em colocar aquilo que realmente é necessário. Então, aqui foi pedido para colocar qual é a consistência que seria em vigência dessa situação. Então, é um paciente que ele está eutrófico, é um paciente que ele está em remissão, ele não está com esteatorreia, aqui foi um dado que eu quis incrementar só para a gente poder discutir, ele está muito bem, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma consistência normal, ou seja, uma dieta geral, né, em função da fase de remissão, sem diarreia, com as fezes já numa consistência pastosa, e onde não há problemas nem de ingestão e nem de digestão que justifique a necessidade de abrandar os alimentos ou dar uma alimentação sem resíduos. Então, vocês sabem, né, que quanto mais a gente muda a característica física do alimento, mais a gente também propicia na perda, muitas vezes, de vitaminas hidrossolúveis, e nessa fase que ele se encontra, é o momento em que a gente vai restaurar esse estado geral. Então, tudo aquilo que foi perdido durante a diarreia, a gente pode aí incrementar, né, para que eu possa melhorar ainda mais a saúde desse paciente. Aqui, eu poderia até entrar também com aquele aminoácido condicionalmente essencial, que é chamado glutamina. Então, eu posso usar aí em torno de 0,2 a 0,5 gramas de glutamina por quilo de peso. Então, eu calculo esse valor de glutamina e, como ela é proteína, eu posso inserir aí dentro desse total proteico que eu vou trabalhar aí com esse paciente. Então, a glutamina, ela acaba sendo muito bem-vinda nas doenças inflamatórias intestinais, principalmente nesse momento de pós-processo agudo, porque ele acaba sendo um combustível essencial dos enterócitos.
Então, aqui é o momento de darmos alimentos que são restauradores dessas vilosidades, então a gente pode dar um destaque também aí para o ácido fólico, né, que melhora principalmente as vilosidades em nível de intestino delgado. Eu posso trabalhar aí, como eu falei, com a glutamina, de repente eu posso até juntar com a arginina para melhorar, inclusive, a resistência desse paciente. Eu posso entrar com, por exemplo, para melhora da microbiota, com probióticos, né, com simbióticos. Então, agora é o momento realmente do investimento aí, né, se ele, vamos supor que meu paciente ele tem um histórico aí de ter tido uma esteatorreia, então provavelmente ele não conseguiu absorver quem? As vitaminas lipossolúveis, então eu também devo trabalhar aí com essas vitaminas lipossolúveis, de forma que eu possa recuperar, né, essa perda aí que aconteceu em função de uma esteatorreia. Preciso avaliar também que tipo de medicamento meu paciente está tomando agora, né, porque vocês viram lá na aula que, dependendo do medicamento, ele pode interferir na absorção de folato, né, muitas vezes na absorção também de vitaminas lipossolúveis, pode interferir na absorção de minerais. Então, eu sempre vou estar olhando o tipo de medicamento com os respectivos efeitos colaterais e ou interações com nutrientes. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, então. Então, hoje eu queria mais era discutir mesmo com vocês, né? Falta apenas uma única aula para ser dada, embora tenha sido contemplado isso em um dos temas dos trabalhos, que é sobre a esteatose hepática, né? Doença gordurosa não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu deixei para dar na semana que vem, então vocês vão ter uma videoaula gravada sobre esse assunto, para a gente encerrar em definitivo a dietoterapia, né? Então, é lógico que na devolutiva da prova, vocês terão a oportunidade aí da gente também esclarecer as dúvidas que vocês julgarem necessárias, mas eu só não coloquei hoje, porque aí seria mais um assunto que já foi comentado aqui em relação a um grupo que acabou realizando esse trabalho, né? E aí, eu passei, então, para a aula que vem, onde vocês vão ter essa aula de encerramento, que vai ser uma videoaula gravada. Mas vocês vão ficar calminhos lá, né, fazendo a prova, e depois que terminar a prova, aí vocês têm vão ter a oportunidade de ver essa aula com calma, enfim, tá bom? Então, eu vou baixar essa discussão lá no Teams, transformá-la em YouTube, em link de YouTube, e lembrando vocês que eu vou estar até as 22h40 para solucionar dúvidas referente à correção do trabalho, enfim, né, dúvidas referente às aulas, aquilo que vocês julgarem necessário, tá bom? Obrigada, Bárbara. Para você também, viu? Bons estudos aí para vocês. E eu tô aqui no Teams e só me chamar se caso vocês precisarem.